Yeah. Yeah. Fazer. Eu vou explicar para vocês bem direitinho o passo a passo da construção do vestido das Três Marias. É uma coisa que todo mundo pede, não só aqui, mas na internet é a grande pedida. Então, o que é que eu vou mostrar? Eu tenho esse molde e a gente vai construir o vestido longo utilizando as técnicas das Três Marias a partir desse molde. Esse molde veste a minha amiguinha aqui no tamanho dela, certinho, que a gente acabou de construir para ela, certo? Sendo que tem uma situação aqui. Esse molde, ele vem até abaixo do joelho, tá? E aí eu vou definir aqui a situação da construção da peça. Por exemplo, logo aqui embaixo eu vou trabalhar a questão de um elástico no vestido para poder drapear bem. E daqui para baixo, eu quero até a altura do joelho dela fazer o corte da saia. No molde, seria nesse formato aqui. Eu tenho o molde, então logo mais aqui em cima é onde eu vou trabalhar o elástico. Então, dessa parte para cá, eu vou ter a construção da saia. Então, o que é que acontece? Eu, utilizando este mesmo molde, eu vou simplesmente dobrar, vou até dobrar ele para cima aqui, ó. Dobrar nesse formato. Essa sobrinha do tecido da modelagem eu jogo para dentro, jogo a outra sobrinha para dentro e aqui novamente, ó, faço mais uma dobra. Para quê? Para alinhar o processo da construção da saia. Marquei aqui e vou marcar aqui também o outro lado. Então, essa parte aqui, basicamente, será o corpo do vestido. Então, daqui em diante, vai ficar mais fácil o seguinte. Eu vou pegá-lo, vou fazer o corte na tesoura bem amoladinha. Isso, deixa eu ver se está aqui a minha tesourinha preta. E nesse momento agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um recorte da própria peça. Então, eu vou vir aqui, ó. Recorte. Com o molde, tudo que a gente recorta com mais confiança, porque o molde dá essa confiança para a gente. E, na maioria das vezes, 80% das costureiras, o que tem impedido elas de crescer é justamente o medo de cortar o tecido. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte. Aqui eu fiz o primeiro corte da peça. E agora eu vou igualar esse tecido. Deixa eu igualar ele até o outro lado, tirando toda essa margem aqui. Eu vou cortar ele até o outro lado para a gente entender. Colocada sobre a mesa. Beleza. Então, já vou aproveitar de cara essa sobra aqui e vou tirar a primeira parte da construção das Três Marias. Então, vou dar a medida exata para quem está acompanhando a gente lá do outro lado também. Então, vou cortar aqui. Vou cortar aqui em cima. E vou passar a descrição de quanto tem a metragem dessa malha que está aqui, ela aberta. Ó. Vou marcar o meio com pique, marco aqui o outro meio com outro pique, e aqui, quando eu abrir, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma faixa com o tamanho de 72 por 23. Aí eu começo a fazer a primeira montagem da peça. Meio do molde, meio da faixa, vou franzindo e chego neste resultado. Então, se eu tirei aqui a primeira faixa com 70, a segunda faixa, eu já vou tirar ela, por exemplo, com, vamos lá, 70, já vou tirar meio a meio, então já vou tirar a próxima faixa com 88. 88 por 23. Seguir a mesma padronagem aqui, ó. E aqui eu vou cortá-la. É que a própria parte que você cortou, você já venha com ela aqui, ó, em cima e siga fazendo a mesma linha de corte. Vou abrir os dois lados, abrir um lado e abrir o outro lado aqui. E esse
essa segunda faixa já é a segunda camada do meu babado. Marco sempre o meio, meio a meio, e aí vou lá embaixo novamente, posiciono e vou franzir. Então aqui eu já estou dando forma à minha peça. Quando eu tirar o molde aqui de cima, você meio que já consegue entender a padronagem daquilo que a gente está fazendo. Ó. Tá? Então, aqui a gente vai entrar com um elástico para marcar. E aqui a gente vai deixar ela toda caída. Toda a areia que eu vou tirar daqui. E eu vou fazer o seguinte. Dessa vez eu vou tirar duas faixas todas com 18 centímetros. Eu vou diminuir um pouco mais, porque eu quero chegar no tamanho exato. Então, tirei uma e vou tirar a outra. Eu tirei 18 pela metragem toda da malha. E aí eu vou somar agora com vocês, tá? Então, a minha malha vai ter em largura, vou dizer agorinha, 88. Então, você pode tirar duas faixinhas com 88 por 19 ou 20 centímetros para ser a última faixa do babado. Por quê? Porque eu preciso de uma malha maior para poder franzir e chegar num bom resultado lá naquela última camada ali embaixo. Eu tenho que franzir esse tecido ali, ó. Organize ele aí, franzidinho, para a gente ver. Pode franzir ele como um todo, certo? Então, essa é a situação que a gente vai precisar fazer para montar esse vestido. Que, no caso, ele assim se torna um vestido, mas se aqui eu dobrar e realinhar, eu tenho a construção e o molde da saia Três Marias. Aqui ela está em saia. Se eu construo o molde pelo molde que eu tenho na mão, eu tenho agora a construção do vestido. E aqui eu decido junto com ela a questão do decote. Se ela quer aberto, se ela quer em gola V, se ela quer transpassado, se ela quer canoa. Para o estilo que a malha apresenta, se ela fizer um canoinha básico aqui, ó, já dá super certo, tá? E é o que eu aconselho, fazer essa canoinha básica aqui. Então, aqui eu vou simplesmente fazer uma canoa e deixar as duas partes por igual, frente e costa, tá? Essa aqui eu ainda vou deixar nesse detalhe. Aí essa é tamanho M. Essa aqui é um tamanho M, tá? É o que veste a amiga. Para a proporção da saia, o P, tá? O P, perdão. Para a proporção da saia, se eu quiser fazer a saia M, simplesmente eu faço o corpo no tamanho M. Se eu quiser no tamanho PP, eu venho aqui, diminuo o tamanho PP. Aí, professor, isso influi em alguma situação na dimensão dos cortes? Influi porque você vai precisar franzir mais um pouquinho. Mas nesse caso, quanto mais franzido ficar, mais bonito a peça vai resultar o efeito final. Agora eu vou ensinar como que você vai fazer para montar a saia aqui no vestido. É bem simples. Eu vou pegar a própria faixa, colocar aqui sobre, e aqui eu vou seguir na costura fazendo o seguinte, ó. Eu faço pequenas preguinhas aqui, ó. Pequenas preguinhas aqui, ó. E aqui eu vou seguindo até o outro lado. Aí, enquanto eu estou montando esse, já pega a segunda camada lá. Eu vou montar a parte da frente e a dona do vestido vai montar a parte das costas, ok? Ó, vê como ficou. Tá? Agora eu vou montar o segundo. Bem simples aqui, sendo que o segundo agora eu já vou aplicar no primeiro. Aí entendeu porque que a faixa tem que ser maior para poder dar um espaçozinho para franzir aqui. Então aqui eu volto novamente e vou reposicionando. E aqui eu vou seguir bem direitinho, ó.
vou seguindo. Pode fazer franzido normalmente, se você escolher. Normalzinho. Ou você opta por fazer o franzido na mão, ou você pode fazer o franzido de maneira manual, fazendo um alinhavo de ponta a ponta, tá certo? Aqui, ó, a terceira. Aí pega lá, a terceira parte. Tá aqui. Na minha máquina de overlock, eu ainda, às vezes, faço esse trabalho aqui. Ele é um macete. O que é um macete? É um jeitinho. Simplesmente o seguinte, ó. Eu posiciono. Aí aqui eu seguro um pouquinho o tecido de cima e deixo o de baixo correr. E assim eu vou, ó, seguro e deixo o de baixo correr. Seguro e deixo o tecido de baixo correr aqui, ó. E assim eu vou novamente. Sendo que para montar essa situação aqui, eu tenho que ter bastante domínio da máquina. Por quê? Porque a máquina ela não está programada para franzir e ela não tem essa função de franzir. No máximo que eu posso fazer é aplicar um elástico bem fininho no tecido e depois ir lá e costurar ele em cima da parte oposta. Aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei um elástico e já vê o quanto que muda. Vem cá novamente. Ou que ficou muito dessa. Isso, segura aqui em cima. Olha só quanto mudou. Olha aqui, ó, o quanto que o elástico não mudou, gente? Ó, o detalhezinho do cós, bem direitinho aqui, ó, e ficou bem marcado. Aí é isso que eu quero dizer. R$ 15 de investimento tem aqui para fazer o vestido. Oi? Não é? Aí fica muito legal. Muito em cima e solta cá embaixo. Ó. Não é? Aí, qual é a situação? O baixo investimento, certo? Quanto custou os 2 metros? Tu lembra? R$ 15 ela gastou aqui em material para montar isso aqui, ó. Vê aqui, gira ali para a amiguinha ver. Ó. Tá vendo? Fica uma sereia. Não é? Fica bem montadinho assim, ó. E essa parte aqui embaixo fica numa projeção bem legal. Certo? Mas de manhã a gente montou um aqui na aula para ela. Bem fechado, bem pesado. Como eu optei por construir um babado só embaixo e ficou super pesado. Porque, olha, entre essas partes, se você for bem curiosa, você pode aplicar uma rendinha palito aqui, outra aqui e outra aqui. Já vai dar um charme no vestido surreal.